Esses exercícios que eu propus agora, que é identificar e esboçar os principais elementos da cônica, são itens de exercícios da lista 10, tá? É o 3B, 4A e 5B. Um para elipse, um para hipérbole e outro para parábola, ok? Agora, nós vamos fazer o processo inverso daquele que fizemos no exercício 2. Lá no exercício 2, tínhamos uma equação de cônica no sistema transladado e pediu para obtermos a equação no sistema canônico. Agora é o contrário. Essas equações foram dadas no sistema canônico e nós precisamos manipulá-la de modo a identificar uma translação adequada e obter uma equação reduzida de uma cônica conhecida. E aí nós vamos esboçar e identificar os principais elementos dessa cônica, ok? Então, primeiro vamos resolver essa questão, o exercício 3D da lista. Vou reescrever a equação. Y² mais 8y menos 16x é igual a 16. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai completar quadrados. Essa técnica de completar quadrados já tem um vídeo do Fred, que eu postei para vocês na segunda-feira, ensinando essa técnica. Bom, aqui tá y² mais 8y. Então, nós temos que escrever como y, aí aqui tem o sinal de mais a metade desse número aqui, que é 4. Então, y² mais 8y, ele pode ser escrito como y mais 4 ao quadrado menos esse 16. Vamos verificar. Vamos fazer aqui no cantinho. Y mais 4 ao quadrado menos 16. Então, abrindo aqui, olha, vai ficar y ao quadrado menos 8y. Por isso que a gente divide esse número que acompanha o y por 2, porque quando a gente abre essa conta, multiplica por 2 novamente. Opa, menos não é mais, né? E mais 4 ao quadrado, que é 16. Aí copia o menos 16. Por isso também que a gente subtrai esse menos 16, porque quando está desenvolvendo aqui, fica mais 16, ok? Esse produto notável. Então, resumindo, dá y² mais 8y, que é o que tínhamos, ok? Então, vamos reescrever essa equação. Vamos escrever o que faltou. Então, daqui fica y mais 4 ao quadrado é igual. Aí vamos jogar tudo para o segundo membro. Menos 16x. Opa, esse menos 16 vira mais 16x no segundo membro. E o menos 16 vira mais 16. Então, mais 32. Aqui agora, olha, tá parecendo que é uma parábola, porque o y mais 4 está elevado ao quadrado e aqui o x não está elevado ao quadrado. Mas ainda não está no formato padrão. Então, vamos fazer o y mais 4 ao quadrado. Vamos colocar o número que multiplica o x, o coeficiente do x em evidência. Então, vai ficar 16 vezes x mais 2. Opa, agora já está numa visão mais agradável, né? Olha só, se a gente substituir o y mais 4 por y', e o x mais 2 por x', essa é a nossa translação, ok, pessoal? Aí nós podemos reescrever essa equação. Então, fazendo essa translação, a nossa equação fica reescrita como y' ao quadrado é igual a 16 vezes
x'. Olha que lindo! Já está quase no nosso formato. Aqui, olha, nós temos que no sistema O', x', y', no sistema de coordenadas O', x', y', nós temos uma parábola com a concavidade para o lado. Então, a gente tem que deixar naquele formato, que o y' ao quadrado é igual a 4px'. Esse 4p tem que ser igual a 16. Então, daqui a gente conclui que o p é 4 e é maior do que 0. Então, vamos fazer agora o nosso esboço. Nós temos o x e o y. A equação. Então, aquela mesma construção que a gente já fez antes. A equação do eixo x' é dada por y' igual a 0. E y' igual a 0 implica que o y é igual a menos 4. Analogamente, a equação do eixo y', a gente obtém fazendo x' igual a 0. Então, fazendo x' igual a 0, a gente conclui que o x é igual a menos 2. Deixa eu transladar a minha imagem aqui, porque não fica carregada. Beleza. Então, agora, o eixo x', ele é... Acho que eu posso fazer grosso mesmo. O eixo x', ele é o y igual a menos 4. Então, vamos marcar que o y igual a menos 4. Então, fazendo aqui ó, o y constante a menos 4, a gente obtém o eixo x'. Analogamente, fazendo o x constante igual a... x' é igual a 0, então x é igual a menos 2, só que faltou um igual, né? Então, agora fazendo x igual a menos 2, x constante igual a menos 2, a gente obtém o eixo y'. Então, o nosso centro, né, a nossa nova origem, lembrando que é x menos x0, então menos 2, e y menos y0. Então, a nova origem é nesse ponto, menos 2 e menos 4, que é aqui. Ok? Bom, então, nesse novo sistema, nós temos que esboçar a parábola. A gente sabe que essa parábola, ela tem a concavidade por lado, porque é o y' que está sendo elevado ao quadrado. E, além disso, a gente sabe que a concavidade dela é para a direita, porque o P é positivo. Então, ela vai passar pela origem desse sistema. Com a concavidade para o lado. Ok? Agora, a gente tem que identificar qual é o foco dessa parábola. Então, o foco dessa parábola, ele está sobre o eixo x'. Então, sobre o eixo x', o y' vale 0. Então, o foco, ele é igual, o y' é igual a 0 e o x' é igual a p. Como o p vale 4, então o foco é esse ponto, 4 e 0. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó. Ok? 4 e 0. Esse é o foco da parábola no sistema transladado. E a reta diretriz é o x igual
menos 4. 1, 2, 3, 4. Essa é a reta diretriz, que é o x' igual a menos 4. E aí, mudando essas coordenadas, aqui está no sistema transladado. Bolinha, x' e y'. Considerando essa translação, que o y' vale y mais 4 e o x' vale x mais 2, então, o foco, aqui, olha, o x' vale 4. Se o x' vale 4, então o x' vale 4 e o y' vale 0. Se o x' vale 4, então o x vai valer 4 menos 2, que é 2. Se o y' vale 0, o y vale menos 4. Então, essas são as coordenadas do foco no sistema. A gente, olha só, o foco no sistema preto, o y vale 4 e o x vale 2. Tudo de acordo aqui com a nossa noção geométrica, né? E, a equação da reta diretriz é x' igual a menos 4. Se x' igual a menos 4, o x vai valer menos 4 menos 2. Então, x, menos 4 menos 2 dá menos 6. No sistema canônico, ó, x, y. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho, menos 6, ok? Vamos resolver agora, mas eu vou resolver só uma delas. Vou pegar essa 4 aqui. Vou recortar e colocar mais abaixo para a gente ter espaço. Então, essa daqui é a questão 4A da lista de exercício. Deu ruim aqui. Espera que eu vou copiar de novo. Essa questão 4A, para podermos fazer. Ótimo. Então, sempre o mesmo raciocínio. Nós vamos partir dessa equação dada, vamos completar quadrado quando necessário, transladar e identificar a cônica no sistema transladado, a cônica e seus principais elementos, e depois a gente volta para o sistema normal, ok? Aqui, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a ordenação, a ordem que aparece. Eu vou escrever lado a lado, olha, o que tem o x e o que tem o y. Então, aqui vai ficar, ó, 5x ao quadrado menos 30x mais 9y ao quadrado mais 10y, porque eu quero que o que tem x e o que tem y ficam lado a lado. Mais 9 é igual a 0. Vamos completar quadrado. Antes de completar quadrado, vamos colocar o coeficiente do x ao quadrado e do y ao quadrado em evidência. Por quê? Porque todas as vezes que a gente faz uma translação, a gente só considera o x menos x0 e o y menos y0. A gente não considera o x e o y como um coeficiente, ok? Então, vamos lá. 5 vezes
x ao quadrado menos 6x mais 9 vezes y ao quadrado mais 10 nonos y. Eu copiei errado. Ah, é 18. Dá bem, né, gente, que eu copiei errado. Esse 10 nono ia dar uma fração enjoadinha de trabalhar. Aqui eu copiei errado aqui em cima. É 18y. Então, aqui, vou colocar o 9 em evidência, então, mais 2y, e copia o 9 igual a 0. Agora, nós vamos completar quadrado aqui dentro, ok? Então, vai ficar 5 vezes, eu vou até escrever, vou mudar a cor. Aqui vai ficar x ao quadrado menos 6x, ele pode ser escrito como x ao quadrado, aí vou pegar esse menos 6 e dividir por 2. Não, é só o x, porque vai levar ao quadrado. Um minutinho. Então, vai ficar 5, mudando a cor. Então, x menos a metade desse coeficiente, ó, mais a metade desse coeficiente, que é menos 3. Então, é x menos 3 ao quadrado, x menos 3 ao quadrado é x ao quadrado menos 6x mais 9. Então, como tem esse mais 9, eu vou subtrair o 9. Ok? Então, isso tudo que está dentro do colchete, ele é igual a x ao quadrado menos 6x. Tudo isso está sendo multiplicado pelo 5. Analogamente, vamos fazer aqui para o y. Então, no lugar de y ao quadrado mais 2y, nós vamos escrever y, metade de 2 é 1, então mais 1 ao quadrado. Então, resolvendo, y ao quadrado menos 2y mais 1. Então, já que eu somei 1, também tenho que subtrair. Então, tudo que está dentro do colchete é igual a y ao quadrado mais 2y. Por isso que está tudo isso sendo multiplicado por 9, ok? Eu copio o resto. Bom, vamos melhorar aqui. Então, vai ficar 5 vezes x menos 3 ao quadrado menos 45, que eu multipliquei os 5 vezes menos 9, mais 9 vezes y mais 1 ao quadrado. Vou multiplicar o 9 por menos 1, e mais 9 igual a 0. Então, daqui fica 5 vezes x menos 3 ao quadrado, mais 9 vezes y mais 1 ao quadrado, é igual a 45. Olha, já está parecendo com uma equação de uma elipse se a gente dividir tudo por 45, né? Então, vamos fazer isso. Vamos dividir tudo por 45. Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado sobre 9, mais 5 vezes y mais 1. Oh, desculpa. Dividir por 45. Então, mais y mais 1 ao quadrado sobre 5 é igual a 1. Está super parecendo com a equação de uma elipse. Na verdade, é a equação de uma elipse. Só que aqui, a gente precisa transladar. Nós vamos chamar o x menos 3 de x' e o y mais 1 de y'. Então, essa será a nossa equação de translação. Então, o x' será igual a x menos 3 e o y' será igual a y mais 1. Então, fazendo essa translação, a nossa equação fica como x' ao quadrado sobre 9 mais y' ao quadrado sobre 5 é igual a 1. E isso sim é uma equação
de uma elipse no sistema transladado, O', X', Y'. Então, como no exemplo anterior, vamos esboçar, identificar os elementos e voltar para o sistema canônico. Bom, então vamos considerar o nosso esboço, né? Então, sistema canônico, O, X, Y. A equação de X', ela vai ser a equação de... Deixa eu escrever bonitinho, né? A equação de X', do eixo X', vai ser dado por Y' igual a 0. Ou seja, o Y igual a menos 1. A equação do eixo Y' é dado por X' igual a 0. Ou seja, X igual a 3. E, na verdade, a origem é esse ponto, né? 3 e menos 1. Aqui eu esqueci do sinal de menos, aqui é menos 1. Deixa eu acertar. Quando o y' é igual a 0, o y é igual a menos 1. Eu tinha esquecido, né, de colocar o sinal. Bom, então vamos lá. Fazendo o y constante é igual a menos 1, ó, fiz o contrário. O y constante igual a menos 1, a gente obtém o eixo x'. Então, aqui lembrando que o y vale menos 1. Fazendo x constante igual a 3, a gente obtém o eixo y'. Aí, esse ponto, 3 e menos 1, é a nossa nova origem. E nesse sistema, O', X', Y', nós conhecemos já, reconhecemos essa equação que é de uma elipse. É de uma elipse que intersecta o eixo X' em mais ou menos 3. 1, 2, 3, então vai intersectar 1, 2, vai intersectar aqui. E 1, 2, 3 aqui também. E o eixo Y' em mais ou menos raiz de 5. Raiz de 5 é maior que raiz de 4, que é 2. Então, é um número um pouquinho maior que 2. Então, vamos supor que está aqui. 1, 2, então vai ser uma coisa um pouquinho maior. Ok? Aqui tá até parecendo uma circunferência, mas é por erro do meu desenho, tá, gente? Ela é achatadinha. Por erro da minha escala. Ela é como se mais horizontal. Nossa, não sei qual que ficou pior. Bom, agora, continua aparecendo a circunferência, mas ela é amassadinha. É de cima para baixo, ela é amassadinha, tá bom? De cima para baixo e de baixo para cima. Porque o 9 é maior do que 5, né? Então, 3 é maior que a raiz de 5. Bom, então pediu, a gente precisa encontrar os focos. Como o 9 é maior do que 5, então os focos dessa elipse estão aqui sobre o eixo X'. Então, é uma coisa assim, ó, tem um foco aqui e um foco aqui. F1 e F2. Então, como eles estão sobre o eixo X', as coordenadas dele, o Y' vale 0. Então, é menos C e 0, e o F2, C
e 0. Além disso, o C. Quanto vale o C? Numa elipse, a gente tem que B é igual a raiz de A ao quadrado menos C ao quadrado. O A, que é a raiz desse maior, é 3. E o B, que é a raiz desse menor, é raiz de 5. Então, daqui, nós temos que, elevando ambos os membros ao quadrado, então, B ao quadrado, que é 5, é igual a ao quadrado, que é 9, menos C ao quadrado. Então, C vai ser raiz de 4. Então, C passa para o primeiro membro, 5 passa para o segundo, 9 menos 5, 4. Então, daqui a gente conclui que o C é igual a 2. Então, exatamente aqui, ó, no foco, o foco será menos 2 e 0, e 2 e 0, no sistema transladado. Aí nós temos também os vértices, né? Os vértices dessa elipse, eles são o A1, eu vou chamar esse aqui de A1, esse outro sobre o eixo x' de A2, o B1 embaixo no eixo y', e o B2 na parte positiva do eixo y'. Então, o A1, ele vale menos 1, menos 2, menos 3, né? Menos 3 e 0. O A2 vale 3 e 0. O B1, o x vale 0 e o y vale menos raiz de 5. Vai ser 0 e menos raiz de 5. E o B2, 0 e raiz de 5. Esses são os vértices da elipse. Aí, de novo, considerando essa translação, então, foco. Se o x' vale menos 2, eu vou passar aqui para baixo. Então, é x menos 3 e y mais 1. Vou reescrever aqui embaixo para poder fazer. Então, x' é igual a x menos 3 e o y' é igual a y mais 1. Então, no sistema, tudo isso que eu apresentei para vocês aqui em cima é no sistema transladado. É no O', x', y'. Vamos analisar com essa translação as coordenadas dos vértices e dos focos no sistema canônico. Então, se o foco, o F1, o x' vale menos 2. Se o x' vale menos 2, o x vai valer menos 2 mais 3, que é 1. E o y' vale 0. Se o y' vale 0, o y vale menos 1. Analogamente, o foco F2. O x' vale 2. Então, substituindo, 2. Então, 2 com mais 3, 5. Então, o x vale 5. E quando o y' vale 0, a gente já viu que o y vale menos 1. Analogamente, o A1. O x' vale menos 3. Substituindo, menos 3 com mais 3, o x vale 0. Agora, quando o A2, o x' do A2 vale 3. Então, 3 com mais 3, o x vale 6. E em A1 e A2, o y' vale 0. Se o y' vale 0, o y vale menos 1. E agora o B1 e o B2. O x' de B1 e B2 vale 0. Então, quer dizer que o x vale 3. O y' de B1 vale menos raiz de 5. Então, o y vai ser menos raiz de 5
menos 1. Analogamente, o y de B2 vai ser raiz de 5 menos 1. Pronto. Nós descobrimos qual é a cônica e também seus principais elementos no sistema canônico. Travou aqui. Mas é isso aí, pessoal. Tentem assistir o vídeo, pausar, vão anotando com calma, desenhando, abstraindo, para vocês compreenderem toda essa teoria de translação.